Ela encantou Portugal como Floribela, brilhou em palcos e programas, foi ícone de gerações. Mas por trás da imagem da mulher sorridente, vibrante, determinada, Luciana Abreu escondeu durante anos uma dor profunda, uma mágoa invisível que os holofotes não mostravam, mas que, lentamente, foi consumindo tudo. Casamentos conturbados, denúncias de abuso, batalhas judiciais, acusações públicas, crises emocionais e uma constante luta para controlar a narrativa da própria vida. Tudo isso enquanto criava filhas, cantava, apresentava programas e fingia que estava tudo bem. Neste vídeo, vamos mergulhar na história crua e real de Luciana Abreu, uma mulher que, enquanto todos aplaudiam, sangrava em silêncio. Vamos revelar os episódios sombrios que marcaram sua trajetória, os escândalos que abalaram sua imagem e a resiliência de quem se recusa a ser definida pela dor. Porque algumas feridas não se veem, mas são justamente essas que mais gritam. Luciana Abreu nasceu no Porto em 1985 e desde cedo demonstrou talento para as artes. Filha de uma família simples, cresceu entre desafios e sonhos grandes demais para caberem no bairro onde morava. Aos 14 anos, já participava em concursos de talentos. Foi finalista no Ídolos e representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção em 2005. Mas o momento de viragem chegou com Floribela. O sucesso da telenovela da SIC transformou Luciana numa estrela nacional. Discos, espetáculos, merchandising, capas de revista. De repente, era impossível não conhecer o seu rosto. Mas o que parecia um conto de fadas rapidamente começou a rachar. As exigências da fama colidiram com a sua juventude e fragilidade emocional. Luciana cresceu sobre os holofotes e, quando caiu à vista de todos. Nos anos seguintes, a sua vida passou a ser dividida entre êxitos e escândalos, separações tumultuadas, acusações graves contra antigos companheiros, batalhas pela guarda das filhas e processos em tribunal. E no centro de tudo, uma mulher tentando manter a pose enquanto o mundo à sua volta ruía. É nesse campo de batalha invisível entre a dor e a aparência que começa a verdadeira história de Luciana Abreu. A carreira de Luciana Abreu é marcada por uma versatilidade rara. Atriz, cantora, apresentadora e até concorrente de reality shows. Ela fez de tudo e quase sempre com destaque. Depois de chamar a atenção no programa Ídolos, foi escolhida para representar Portugal no Festival da Eurovisão em 2005 com a banda 2B. Mas foi em 2006, com a novela juvenil Floribela, que o país se rendeu de vez. Luciana tornou-se fenómeno de popularidade. Multidões em centros comerciais, músicas a liderar tops, crianças a imitarem-na, merchandising a esgotar. A SIC explorou ao máximo a imagem da rapariga dos sonhos. Mas esse auge também trouxe cansaço, pressão e uma exposição desmedida. Nos anos seguintes, reinventou-se. Participou em Dança com as Estrelas, A Tua Cara Não Me É Estranha e conduziu programas na SIC e TVI. A sua presença em palco e ecrã sempre garantiu audiências, fosse a cantar fado ou a dar entrevistas emotivas. Mas por trás de cada novo projeto havia uma mulher tentando provar que ainda merecia aquele espaço. A carreira de Luciana nunca foi apenas arte. Foi, acima de tudo, resistência. Enquanto os palcos se iluminavam e as audiências subiam, a vida pessoal de Luciana Abreu mergulhava numa espiral de dor, silêncio e controvérsia. Atrás dos sorrisos ensaiados e das atuações vibrantes, escondia-se uma história marcada por relações abusivas, separações explosivas e uma constante batalha pela sua própria narrativa. O primeiro grande escândalo surgiu com o fim do casamento com o futebolista Yannick Diallo, pai das suas 2 primeiras filhas. À imprensa, o casal parecia perfeito, mas bastou o divórcio para as acusações surgirem. Luciana alegou abandono, negligência, ameaças. Diallo respondeu com insinuações públicas e disputas judiciais. A batalha pela guarda das crianças arrastou-se durante anos,
sempre sob o olhar impiedoso dos média. Pouco tempo depois, a artista envolveu-se com Daniel Souza, com quem teve mais 2 filhas gêmeas. No início, parecia o recomeço ideal, mas em 2019, Luciana anunciou a separação, desta vez com denúncias graves, alegações de violência doméstica, perseguições, manipulação psicológica. Daniel negou tudo. O processo foi parar aos tribunais, enquanto a imprensa explorava cada detalhe como se fosse uma novela trágica e sensacionalista. Mas os conflitos não pararam por aí. Em 2023, Luciana envolveu-se num novo processo judicial contra o seu ex-marido Yannick, desta vez com acusações mútuas de calúnia, difamação e violação de direitos parentais. A guerra parecia sem fim e o pior, tudo isso acontecia enquanto ela continuava a subir ao palco, a apresentar programas e a fingir normalidade. Internamente, amigos próximos relatavam exaustão. Luciana dormia pouco, vivia em permanente estado de alerta, desconfiava de quase todos à sua volta. A imagem da mulher forte começou a estalar, não por fraqueza, mas pelo desgaste brutal de quem viveu demasiado tempo em modo de sobrevivência. A imprensa não perdoou. Artigos insinuando que ela usava os dramas para manter-se relevante começaram a surgir. Comentadores de televisão acusaram-na de vitimização. Em programas de fofocas, ridicularizavam os seus discursos emotivos. As redes sociais tornaram-se terreno fértil para ódio, memes cruéis e julgamentos morais. E ainda assim, ela resistia. Em entrevistas, Luciana manteve sempre o tom firme. Dizia que não se arrependia de nada, que preferia ser julgada por falar do que destruída por silenciar. Lançou músicas inspiradas nas suas dores, usou o palco como catarse e o direto como escudo. Mas havia momentos de ruptura. Numa entrevista em 2024, ao ser confrontada com críticas sobre expor demais a vida pessoal, Luciana chorou. Ninguém sabe o que é viver com medo, com processos às costas, com filhas pequenas a perguntar porquê os pais não se falam. Foi um momento cru, humano e talvez o mais honesto de toda a sua carreira. Os tribunais ainda não deram resposta definitiva a todos os litígios. As batalhas legais continuam, mas o julgamento mais duro foi e é o da opinião pública. Para muitos, Luciana é vítima. Para outros, uma mulher que soube manipular a narrativa a seu favor. A verdade, como quase sempre, mora num lugar incómodo entre esses 2 extremos. Hoje, Luciana Abreu carrega mais do que títulos artísticos. Carrega marcas. E essas não brilham sobre os refletores. Em 2025, Luciana Abreu mantém-se ativa na televisão portuguesa, embora com uma presença mais comedida. Continua a apresentar formatos na SIC e participa ocasionalmente em espetáculos e eventos públicos, mas evita polémicas mediáticas e entrevistas longas. Há uma tentativa visível de reconstruir, com mais silêncio e menos exposição. A vida pessoal continua a ser gerida com cautela. A artista vive com as 4 filhas, protegendo-as ao máximo da imprensa e das redes sociais. Não há notícias sobre novos relacionamentos e ela mesma afirma preferir focar-se na maternidade e na carreira. Os processos judiciais com os ex-maridos seguem em andamento, mas Luciana pouco comenta. Nas redes sociais ainda partilha momentos familiares e profissionais, mas o tom é mais neutro, mais reservado. Não há mais desabafos longos ou confrontos diretos, apenas imagens, legendas discretas e por vezes mensagens de superação. Luciana parece ter compreendido que nem tudo precisa de palco, que há dores que se enfrentam em silêncio e que por vezes o maior ato de força é simplesmente continuar. Luciana Abreu deixou um legado que vai além dos palcos e ecrãs. Foi ídolo juvenil, protagonista de novela, voz da Eurovisão e rosto constante na televisão portuguesa durante mais de 2 décadas. Inspirou milhares de jovens mulheres a acreditar que o talento pode vencer, mesmo vindo de origens humildes. Mas mais do que fama,
Luciana representou resistência. Uma mulher que caiu, levantou-se e expôs fragilidades sem medo. Tornou-se símbolo de vulnerabilidade com coragem, de maternidade em tempos difíceis, de exposição crua num mundo que exige perfeição. Mesmo que os seus maiores feitos tenham sido ofuscados por polémicas, é impossível negar que ela marcou uma geração. Para muitos, Luciana é sinônimo de força. Para outros, de controvérsia. Mas para todos, é impossível esquecê-la. Luciana Abreu foi muito mais do que a Floribela de uma geração. Foi luz e tempestade, foi aplauso e silêncio, foi heroína e alvo, tudo ao mesmo tempo. Cresceu em frente às câmaras, envelheceu sob julgamento e resistiu onde muitos teriam desistido. A sua história não cabe numa só narrativa. Não é só sobre carreira, nem apenas sobre escândalos. É sobre uma mulher que viveu exposta, que errou em público, que amou intensamente, sofreu sem filtros e nunca deixou de tentar recomeçar. Algumas histórias nunca são contadas, mas agora você já sabe. E você, acredita que Luciana Abreu é uma sobrevivente da fama ou alguém que se perdeu na própria exposição? Partilhe a sua opinião, porque neste canal vamos além da superfície, mostramos a verdade por trás da imagem. Se quer conhecer mais rostos marcantes e os segredos que a fama tenta esconder, continue connosco, porque aqui cada história tem duas versões, a que todos viram e a que só agora está a ser contada.